Nós estaremos lendo Ezequiel 37, que é um dos textos também da leitura semanal. Eu vou ler Ezequiel 37, 1 a 14, nós iremos falar sobre o vale de ossos secos. Diz assim esse texto sagrado: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levantou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Vamos repetir o verso 3 comigo, todos juntos? Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja tocando na nossa vida, para que possamos, ó Deus, guardar a sua palavra na nossa mente, no nosso coração. Sopra, Senhor, sopra o teu Santo Espírito, ó Deus, sobre nós, e que o Senhor esteja trazendo esperança, trazendo vida, trazendo avivamento, trazendo despertamento espiritual, trazendo, ó Deus, grandes coisas no meio do teu povo, das famílias, e que as nações sejam impactadas por meio, ó Deus, da pregação do Evangelho. É o que pedimos, ó Deus, de todo o nosso coração. Sopra, ó Deus, a tua palavra no nosso peito nesta manhã. Sopra, ó Deus, o teu Santo Espírito sobre nós e reaviva os nossos corações, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A primeira parte do livro de Ezequiel é uma palavra de condenação a Jerusalém, ao povo que estava vivendo longe do Senhor e seguindo os seus ídolos. E o Senhor então trouxe juízo sobre Jerusalém, trazendo o cativeiro babilônico que aconteceu em 586 a.C. Do capítulo 1 a 24, então, nós temos mensagem de juízo contra Jerusalém. Do capítulo 25 até o 32, nós temos mensagens de Deus contra as nações pagãs. Juiz de Deus contra Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e contra o Egito. Mas do capítulo 33 até o capítulo 48, nós podemos ver a restauração do povo de Deus. Esse povo, então,
recebendo a vida de Deus e recebendo a ordem divina para voltar para a terra da promessa e recomeçar a construção do templo, o templo do Senhor, e adorar a Deus em espírito e em verdade. O Salmo 126 é um salmo que celebra esse momento do retorno. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esse salmo é um salmo que traz esse momento da restauração do povo de Deus. Essa segunda parte do livro revela então que Deus cura, que Deus restaura e que Deus traz vida onde há apenas morte. O capítulo 37 é um dos mais poderosos retratos disso. Um vale de ossos secos que, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, se transforma num exército vivo. O profeta Ezequiel é levado em espírito por Deus a um vale cheio de ossos. E essa visão representa o estado espiritual de Israel no exílio, mortos, sem esperança, como uma nação destruída. E Deus pergunta a Ezequiel se aqueles ossos podem tornar a vida e ordena ao profeta que profetiza sobre eles. Quando Deus pergunta, poderão reviver esses ossos? O profeta então responde: Senhor, tu sabes. O profeta não queria ensinar a Deus como fazer um avivamento do seu povo. À medida que Ezequiel obedece, os ossos se juntam, criam carne, ainda não tem vida. Então Deus ordena que o Espírito, Ruá, sopre sobre os ossos, e eles se tornam então um exército vivo. E Deus explica que esses ossos simbolizam toda a casa de Israel, que dizia: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos perdidos, sem esperança, sem vigor, estamos exilados no cativeiro babilônico. Mas Deus promete abrir os sepulcros, dar-lhes vida e restaurá-los em sua terra. E Ele colocaria o Espírito Santo neles, e assim eles saberiam que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. De igual forma, meus irmãos, nós vivemos também tempos de crise espiritual, desânimo, desesperança. Muitos crentes, famílias, igrejas se sentem como aquele vale, secos, dispersos, sem vida. E a pergunta que ecoa é essa: podem viver esses ossos? Pode acontecer algo espetacular, grandioso de Deus na nossa geração, na nossa vida? Ezequiel profetiza, meus irmãos, durante o exílio babilônico. Israel está desastado, longe da terra prometida, sem templo, sem lei, sem rei. Deus já havia prometido restaurar o seu povo em Ezequiel 36. Quando nós lemos lá: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E o texto ainda diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Era a promessa de Deus de restauração. Deus tirar o coração de pedra, ou seja, um coração rebelde, um coração idólatra, um coração longe de Deus, um coração revoltado contra Deus, um coração que estava seguindo na contramão da vontade de Deus. Então Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne habitado pelo Espírito Santo, para que possamos obedecer a sua palavra. Mas agora, por meio de uma visão, ele ilustra como isso acontecerá, não por força humana, mas pela força do Espírito Santo, pela força da sua palavra. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que Deus é capaz de restaurar o que está morto e sem esperança, quando sua palavra é proclamada e quando o seu Espírito é derramado. Deus é quem pode fazer, Deus é quem pode restaurar, Deus é quem pode agir, e agindo Deus, ninguém impedirá. Neste texto, vemos como Deus restaura a vida em 3 movimentos principais. Primeiro, a condição dos mortos, dos ossos ali.
A proclamação profética e a intervenção divina. Vejam bem, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 3, nós podemos ver a deplorável condição dos ossos. O texto diz que me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E estavam sequíssimos. Ou seja, haviam morrido há muito tempo. Foram 70 anos de cativeiro. E esse povo estava morto. O profeta é transportado a um vale de morte total. Para um cemitério. Todos nós aqui conhecemos um cemitério. Até a menor criança já foi um cemitério aqui. Conhecer, quem sabe, a partida de um ente querido. Todos nós. Mas vejam bem, esses ossos estavam espalhados, secos e insepultos. Eu fui no velório do meu tio de 80 anos, e aí tem que fazer a exumação dos ossos ali. É um jazigo da minha avó, morreu com 88 anos. Então ali, a minha tia foi exumada nesse dia. Ela morreu com 85 anos. E o filho foi ver. Ele é presbítero da primeira igreja de Governador Valadares. Diz ele que sentiu emoção, as lembranças voltam todas. Ele vê ali os restos mortais da sua mãe. Os ossos são juntados e colocados num saco preto. E coloca-se de um lado ali. E naquele jazigo também estão os restos mortais do meu pai. Da minha tia Lloyd. Da minha avó que foi sepultada como a segunda naquele jazigo. E agora os restos mortais do meu tio Dionísio. A gente contempla aquela cena. E o profeta então foi levado a esse vale de ossos secos, a esse cemitério. Isso representa, meus irmãos, o estado espiritual de Israel e muitas vezes o nosso. Pessoas que antes eram fervorosas no Senhor, mas hoje não oram mais, não buscam mais a Deus, não leem mais a Bíblia, não congregam, estão desigrejadas. É como visitar uma igreja onde não há mais uma oração fervorosa, não há mais conversões, não existem mais frutos espirituais, tudo parece morto. E aqui nós podemos perceber então, assim era Israel. Israel estava politicamente destruído. O reino de Judá havia sido invadido e devastado pela Babilônia. Jerusalém, com o seu tempo, foi saqueada e arrasada. A liderança, as elites e a grande parte da população foram levadas ao exílio na Babilônia. Israel estava nacionalmente extinto. Israel já havia deixado de existir como uma nação unida. Esse povo estava no cativeiro. Judá, o reino do sul, agora estava sem terra, sem rei, sem templo. Os pilares da identidade nacional foram destruídos. Aos olhos humanos, a história da nação havia terminado. Israel estava espiritualmente morta. O povo estava espiritualmente abatido, sentindo-se abandonado por Deus. Esse povo olhava para o céu e falava assim: Deus não ouve mais as nossas orações. Nós estamos sepultados aqui na Babilônia. Eles viviam o sentimento de que Deus os havia rejeitado permanentemente. Estavam no exílio, não apenas físico, mas espiritual, distantes da presença de Deus e da promessa de Deus. Eles diziam o seguinte: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos de todo exterminados. E Israel estava sem esperança de restauração. Eles não vislumbravam uma luz no fim do túnel. Era tudo escuro, era tudo incerto, era tudo inseguro. Eles se viam como ossos secos, mortos, secos ao sol, sem vida, sem futuro. Não havia expectativa de restauração nacional e de retorno à terra prometida. Eles não tinham um líder nacional, não tinham um rei. Eles não tinham poder financeiro para poder fazer uma revolução. Humanamente falando, a situação era irreversível.
Uma situação deplorável era a condição. Quantas vezes nós nos sentimos assim também, meus irmãos? Numa situação deplorável, abatidos, cabisbaixos, destruídos. Estamos tão tristes, mais para baixo do que bucho de cobra, sofrendo, emocionalmente destruídos. Mas vejam bem a proclamação da palavra e a obediência do profeta. Profetiza a esses ossos ouvir a palavra do Senhor. Foi para esses que não tinham nenhuma esperança que o profeta estava profetizando. Ezequiel é chamado a pregar não a pessoas, mas a ossos mortos. E mesmo assim, ele obedece. E há um resultado. Os ossos se juntam, a carne se forma. Ainda não há vida, mas há estrutura. Não subestime, meus irmãos, o poder da palavra. Mesmo quando tudo parece sem resposta, não subestime o poder da palavra. Pregue, declare, proclame. A palavra prepara o caminho para o milagre. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós devemos pregar o evangelho. A palavra de Deus não volta para Ele vazia, mesmo quando os resultados parecem visíveis no presente, a palavra de Deus não volta para Deus vazia. Continue proclamando, ensinando, vivendo a palavra. Ela age quando e onde você menos espera. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Por exemplo, uma Bíblia deixada no hospital, uma Bíblia deixada num hotel. Aí entra uma pessoa ali desesperada, abre a gaveta, o que tem lá? O Novo Testamento dos Gideões Internacionais. E a pessoa lê e se converte. Teve um pastor da África, né? Aqui, converteu aqui em Belo Horizonte, lendo um Novo Testamento, se tornou um missionário, um pregador do Evangelho. Eu conheci, quando fiz o seminário aqui, lendo o Novo Testamento, o Evangelho entrou no coração dele. Uma escola bíblica de férias, meus irmãos, uma escola infantil. Crianças ouvindo histórias bíblicas sem muito interesse. Anos depois, um deles se lembra do que ouviu quando tudo estava se desmoronando, ele se volta para Deus. O que foi plantado na infância floresce no vale da dor. E é por isso que vale a pena a gente poder continuar semeando a palavra de Deus, porque o Senhor é quem faz germinar essa semente. Então pregue a palavra do Senhor. Veja bem que o profeta foi chamado a pregar para um vale de ossos secos. Pessoas que estavam desanimadas, pessoas que se sentiam sem esperanças, pessoas que estavam sepultadas emocionalmente. E o profeta estava pregando no cativeiro babilônico, como voz de Deus, como boca de Deus, e Deus é quem pode fazer grandes coisas por nós. Mas vejam bem, o sopro do Espírito Santo vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Veja que o Espírito Santo é invocado. A palavra formou o corpo, mas só o Espírito pode dar vida. Então eles se levantam não apenas vivos, mas como um exército pronto. Segundo John Stott, sem o Espírito, meus irmãos, não há vida cristã, apenas religião. É o Espírito Santo que dá vida. A igreja precisa mais do que estrutura e organização, a igreja precisa de vida espiritual. Clame pelo Espírito Santo, pois só Ele pode trazer avivamento. Só Ele pode trazer avivamento. Segundo A.W. Tozer, sem o Espírito, Deus está distante. Cristo é um personagem do passado e a fé é uma rotina sem vida. Nós precisamos da força do Espírito Santo. Nós precisamos do toque da graça de Deus sobre as nossas vidas. Veja a restauração do povo de Deus. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Essa mensagem é para um povo escolhido de Deus, que estava no cativeiro, passando debaixo da disciplina de Deus durante 70 anos, e o profeta estava ali profetizando vida sobre aquele povo. O povo diz, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e Deus responde com promessa, Ele abrirá as sepulturas, colocará o seu Espírito e os trará de volta à terra.
Eles não tinham mais esperança de voltar para a terra prometida. Eles não tinham mais esperança de sair daquela condição deplorável. Mesmo quando você se sente sem forças, exausto ou enterrado por circunstâncias, Deus pode abrir sepulturas. O Deus de Ezequiel, do profeta Ezequiel, não mudou, meus irmãos. Ele é ontem, hoje e será para todos sempre o mesmo. Deus pode restaurar relacionamentos quebrados. Deus pode restaurar a fé adormecida. Deus pode restaurar a dignidade ferida e arrasada. Deus pode restaurar o tempo que você acha que perdeu. Continue confiando. Mesmo que você só veja ruínas. Mesmo que você não veja uma luz no fim do túnel. O Deus da restauração está agindo, e agindo Deus, ninguém pode impedir. Concluindo, meus irmãos, a visão do vale de ossos secos nos ensina que nenhuma situação está além do alcance de Deus. Até mesmo a morte é o terror de todos os homens. E a restauração de Israel da morte para a vida é um testemunho do poder de Deus para agir em qualquer circunstância. A sua palavra ordena e o Espírito vivifica. Deus ainda transforma vales de morte em campos de vida. Ele quem pode soprar. E que nós possamos pedir: Senhor, sopra sobre a tua igreja. Que o Senhor possa trazer o avivamento. Sopra sobre a minha família. Que o Senhor esteja trazendo vida à nossa vida. Sopra, Senhor, sobre a nossa nação. Que o Senhor esteja sarando essa nação. Sopra sobre o judiciário. Sopra sobre o Congresso Nacional. Sopra sobre o Palácio da República. Sopra, Senhor, sobre a nossa vida. Nós devemos acreditar que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos como profetas obedientes, como Ezequiel, que mesmo que o público seja apenas ossos secos, que nós possamos pregar o Evangelho. E eu quero dizer para você, que quando Deus olhou do céu para a terra, Ele não viu um justo sequer, só viu pecadores mortos espiritualmente. Mas Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. É Deus quem pode dar vida. É Deus quem pode ressuscitar corações. É Deus quem pode trazer restauração às famílias. É Deus quem pode fazer grandes coisas na nossa história e na nossa nação. Como viveremos? Como intercessores perseverantes, clamando pelo sopro do Espírito Santo. Veja aqui que o Senhor disse para o profeta: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O que são os quatro ventos aqui? Em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, de todos os lados, que o Espírito Santo possa assoprar sobre nós. Venha sobre esse vale de ossos secos, para que vivam. Nós devemos interceder, meus irmãos. Só Deus pode trazer vida à nossa vida. Só Deus pode trazer vida num vale de ossos secos, e levantar esses ossos secos, e fazer deles um grande exército. Como viveremos? Como testemunhos da restauração, levando esperança aos que pensam que tudo está perdido. Quantas pessoas estão desanimadas, abatidas, quantas pessoas perderam a esperança, mas nós devemos pregar o Evangelho da esperança, porque Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa esperança é uma pessoa, é Cristo a nossa esperança. Ele pode fazer grandes coisas em nós, por nós e através de nós. E nós devemos testemunhar da restauração de Deus, daquilo que Deus faz na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa história. Como viveremos? Como parte do exército de Deus, vivos,
capacitados e prontos para servir. Deus te levantou nesta igreja para que você seja uma bênção. Floresça onde Deus te plantou, floresça no seu trabalho, floresça na sua empresa, na sua escola, na faculdade, floresça na igreja trabalhando no departamento de adulto, departamento infantil, floresça na sua igreja, como missionário de Deus, como povo de Deus, como um grande exército de Deus, para servir com os seus dons e talentos. O Senhor soprou sobre nós o seu Santo Espírito, e o Senhor é quem trouxe vida à nossa vida, e agora nós, como o grande exército do Senhor, nós possamos anunciar o Evangelho, pelas ruas aqui do bairro de Lindéia, pela cidade de Belo Horizonte, e por onde Deus te plantou, que você possa florescer para a glória do Senhor, levando vida, e sendo capacitado por Deus, e estando pronto para servi-lo, e anunciar o Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Vamos colocar em